Graça e paz do Senhor Jesus em mais um momento em torno desta palavra abençoada. Vamos ao que o Senhor tem para a nossa meditação neste dia. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eu quero trazer para você, numa sequência aqui de todos os dias que eu estiver aqui nas quartas-feiras, permitindo Deus, neste salmo, alguns aspectos desenvolvidos pelo salmista, dado por Deus com respeito àquilo que Deus é, aquilo que Deus está e aquilo que Deus faz. São 3 ideias desenvolvidas neste salmo, mas por enquanto, hoje, Deus é o que Ele está trazendo para nós aqui. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Muitas vezes nós estamos passando na nossa caminhada espiritual, entendendo alguns aspectos da vida espiritual e outro não. E muito de Deus, que é alguém que nós conhecemos a cada dia mais e mais e passaremos uma eternidade inteira em conhecê-lo, nós precisamos trazer o entendimento de que às vezes nós nos comportamos como alguém que não conhece a Deus como deveria. Deus é. Conhecer a este Deus que é importante. Por isso, o aprofundamento da nossa vida cristã. Por isso, o aprofundamento da nossa caminhada cristã, todo o momento é necessário. E esse aprofundamento tem a ver com os pilares da oração, da leitura da palavra e da consagração da nossa vida ao Senhor. Isso é muito importante observarmos para que venhamos viver e vencer na nossa vida cristã, sabendo quem Deus é. Este Deus que é presente, esse Deus que é o supridor. Olha só o que a Bíblia diz: pelo que Ele é socorro bem presente, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Isso quer dizer, conhecer o salmista, ele conhecia o Deus que estava além e era independente da circunstância que estava debaixo dos seus pés. Olha só, conhecer este Deus que é independente das instabilidades da vida. Vencendo as instabilidades é o nosso objetivo desse mês como meditação. E muitas vezes a gente está em terreno estável. E o que o salmista está expressando, esse Deus que Ele é soberano ainda que os montes se movam para os meios dos mares. Ainda que a terra se abale. Isso quer dizer, ainda que o meu terreno, na sua instabilidade, na sua fragilidade, ainda que o terreno em que meus pés estejam não me garanta segurança, Deus é, e eu confio no Deus que é. Você tem se comportado na sua vida espiritual desta maneira? Isso é importante para a vida cristã. Vivermos na dependência daquele que é independente das estabilidades daquilo que os nossos pés muitas vezes estão. O salmista está falando sobre isso. Ainda que tudo saia, quando ele diz sobre os montes se transportem para o meio dos mares. Montes muitas vezes têm a ver com refúgio. E quantas vezes nós fazemos lugares de refúgio para nós, seja na finança, seja em alguém, em uma pessoa. Fazemos refúgio, um lugar alto para nós, mas muitas vezes esse lugar alto vai para o meio dos mares, se transporta. Ainda que a terra se abale, ainda que aquilo que achamos que é estável, na realidade é instável debaixo dos nossos pés. Mas a certeza do Deus que é, conhecer o Deus que é, faz com que
o salmista se expressa dessa maneira e traz para nós esta verdade. Conhecer o Deus que é, isso basta para a vida de quem confia nele, porque independente de qualquer geografia, ele é soberano, ele é Deus sobre todas as coisas. Perceba isto, traga isso a cada dia para a sua existência. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que nós precisamos estar com os nossos pés firmados sobre Cristo, que é a rocha. Isso é desenvolvido nas cartas, nas cartas paulinas, de que Ele é a rocha. Cristo é a pedra principal, pedra de esquina. Então, os nossos pés sobre esta rocha firme que é Jesus, aí jamais seremos estáveis. Mas uma realidade é que começamos muitas vezes a caminhar fora da rocha. Quando isso acontece? Acontece quando nós confiamos mais na terra, no refúgio, no alto refúgio que a gente faz, que a gente idealiza, que a gente corre para eles tantas vezes, que não seja Deus. Mas precisamos sempre trazer, não, a minha vida, eu vou recorrer sempre ao meu Senhor, eu vou viver a promessa, eu vou viver o terreno estável, que é a rocha, eu vou viver a Cristo Jesus na minha vida. E o salmista, ele mostra nessa primeira parte do Salmo, dividido em 3 etapas, essa primeira ideia, o Deus que é, até aqui o versículo 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Muito necessário para a vida cristã é firmar a nossa mentalidade, a nossa ideia, o nosso pensamento, firmar na promessa desta palavra. Aquilo que o salmista experienciou em sua vida está trazendo para nós neste salmo para que venhamos experienciar também, viver essa experiência, essa realidade na nossa vida, que ainda até que as águas rujam e se perturbem. Isso quer dizer, ainda que levante as grandes ondas. Jesus ele fez isso com os discípulos e ele permitiu que eles atravessassem sem ele, até que ele veio andando sobre as águas, porque as águas rugiram. Os ventos, as grandes ondas se levantaram. E isso faz parte do processo e do aprendizado que ele quer que venhamos aprender. Ainda que o seu mar esteja encapelado, ainda que essas ondas estejam chegando para te submergir, ele anda por sobre as águas e também te faz caminhar, como fez a Pedro, sobre as águas, andar pela fé, andar pelos lugares estáveis, de estabilidade, mas firmes na rocha que é ele mesmo. Pedro estava andando num lugar instável, mas ele tinha estabilidade porque ele estava andando sobre a palavra e o comando de Jesus. Venha, Pedro. E sobre aquela rocha ele andou pelo lugar instável. Pés firmes sobre a rocha, mas num lugar instável, a ponto de que a lição foi, ele começou a olhar para um instável e começou a afundar. Então, é simples assim a nossa vida, precisamos estar com a mente no Senhor. Confiança no Senhor e não nas circunstâncias, não nas estabilidades da terra, dos montes, das águas que rujam. Precisamos nos colocar sempre diante da promessa daquele que é na nossa vida. Deus é na sua vida. Tome posse disso, medite nisso neste dia e quem sabe compartilhe com outras pessoas que precisam também meditar na palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu coração e lembrando que hoje, quarta-feira, às 19h30, estamos aqui buscando ao Senhor e clamando por sua vida. Que Deus abençoe o seu coração e até o próximo momento.